Grande abraço pra você que tá ligado na Gol. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro 2024, mais uma rodada sendo disputada, a 31ª. Depois dessa vão sobrar apenas 7 para o fim do campeonato. Tá afunilando o negócio na parte de cima, na parte de baixo, pra gente descobrir os 4 que sobem, os 4 que caem. Quem será que joga a Série A em 2025? Você deixa o seu like, se inscreva por aqui. Vamos buscar 200 likes para esse vídeo. A rodada que começou na quarta-feira, jogos na sexta, no sábado, também no domingo e segunda-feira. O Paysandu venceu a Chapecoense na quarta, 2-0 para cima da Chape. Paysandu 2 vitórias aí nos últimos 3 jogos, se utilizando da Curuzu, dos jogos em Belém, para fazer seus pontos, tentando fugir da zona do rebaixamento, mas não dá para comemorar ainda, só tá 3 pontos à frente do Z4, tá todo mundo embolado, assim como a Chape, que vinha numa sequência muito boa, mas agora já toma 2 derrotas seguidas, também briga para não cair. No Jorge Ismael de Biase, já na sexta-feira, um jogaço, inclusive, confronto direto na luta pelo título. O Sport venceu o Novo Horizontino por 3-1, chegou a meter 2-0 na primeira etapa. Enfim, uma partida de cinema do Leão, que defende, nesse momento, uma invencibilidade de 9 jogos. E nesses 9 jogos são 6 vitórias e 3 empates. Momento de ascensão do Leão, que invadiu aí o G4, está em terceiro há um tempo e agora começa a assustar tanto o Novo Horizontino quanto o Santos. Olho no Sport nessa reta final. Tendência de crescimento daqui até o fim do campeonato, podendo até levantar esse campeonato da segunda divisão 3-1 para cima do Novo Horizontino, que agora marca 2 derrotas seguidas e perdeu a liderança com o transcorrer da rodada. Também na sexta, Avaí e América empataram por 2-2, resultado ruim para os dois. O Avaí vem de 3 empates seguidos, 4 jogos sem vitória. O América tem um desempenho recente um pouco melhor, tá no bolo ainda para tentar o acesso. Já nesse sábado, o Ceará venceu a Ponte Preta por 1-0, chegou a tomar uma pressão ali na reta final do jogo, mas manteve a vitória, mais 3 pontos. O Ceará tá precisando só de uma arrancada, né, para conseguir de fato entrar no G4, mas já se aproximou bastante, isso porque o Mirassol perdeu também no sábado, perdeu para o Santos. Peixe, novo líder do Campeonato Brasileiro, 3-2, aliás, um excelente jogo na Vila Belmiro. O Mirassol muito competitivo, como sempre, né, mas o Santos venceu. Mais uma vitória bem importante aí, um confronto direto, de certa maneira, nesse grupo de equipes que lutam pelo acesso, buscam chegar na Série A em 2025. O Santos venceu e tomou a liderança do Novo Horizontino, que amargou aí 2 derrotas seguidas. O Santos conseguindo vencer na Vila, assumindo a liderança do campeonato, depois de 10 rodadas seguidas de vice-liderança, 10 rodadas seguidas de liderança de primeiro lugar para o Novo Horizontino. A rodada continua nesse sábado, Botafogo e Operário, 9h30 no estádio Santa Cruz. Domingão tem Coritiba e Amazonas às 16 horas. Os dois precisam da vitória para continuar vivos aí na luta para o acesso. Na Serrinha tem Goiás e Vila Nova, o clássico goiano, o clássico de Goiânia. Goiás, se vencer, entra muito aí nessa briga, e o Vila, em caso de vitória, vai se aproximar muito do Mirassol do quarto lugar, vai ficar 1 ponto do quarto colocado. No retorno do Augusto Bauer, o campo do Brusque, o quadricolor vai enfrentar o Ituano, duelo direto na luta contra o rebaixamento. Esse jogo é na segunda-feira, às 6h30. E também na segunda-feira tem Guarani e CRB, outro confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Guarani ficando muito para trás aí nessa reta final de campeonato, vai precisar da vitória para tentar iniciar uma arrancada nessas 7 rodadas finais, ou melhor, 8, né? Ainda tem 8 jogos por fazer, para tentar arrancar no campeonato e ter ainda chances de escapar da terceira divisão. O CRB também está dentro da zona do rebaixamento, aliás, esses 2 últimos jogos envolvendo as 4 piores equipes do campeonato, as 4 equipes que estão na zona do rebaixamento, tanto Brusque, Ituano, Guarani e CRB. Classificação da Série B na tela, novo líder na área é o Santos, o Peixe agora, 56 pontos, depois de 10 rodadas seguidas do Tigre do Vale. O Novo Horizontino na liderança do campeonato. O Novo Horizontino perdeu 2 jogos seguidos. O Santos se aproveitou nessa rodada para vencer o Mirassol, um confronto direto, um postulante à Série A, um integrante do G4, né? O Santos chegando a 56 pontos depois da vitória na Vila, ultrapassando finalmente o Novo Horizontino. É o Santos na liderança do campeonato, o grande favorito da temporada, finalmente honrando esse favoritismo e assumindo a liderança do campeonato. Segundo lugar, o Novo Horizontino, 54, 2 derrotas seguidas. Novo Horizontino, que chegou a abrir 8 pontos para o quinto colocado, pode terminar a rodada estando 5 pontos à frente apenas do quinto, perdendo aí 3 pontos nessas 2 rodadas. Saiu de 8 de vantagem, podendo ficar com 5
Por enquanto ele tem uma vantagem de 6 pontos, vantagem ainda administrável, mas sem dúvida nenhuma já acende um alerta, né, para o time do Tigre. Terceiro lugar, o Sport, tem 53, totalmente na disputa do título, até porque tem um jogo a menos. Não só por isso, porque já está perto na pontuação também, mas o fato de ter um jogo a menos a ser realizado com o Operário coloca o Sport numa condição muito forte na briga do campeonato. Tem 53, já está colado no Novo Horizontino, já tem uma campanha em pontos perdidos melhor do que a do Novo Horizontino e já está ali pensando no Santos para brigar por esse título nacional pelo Campeonato Brasileiro. Muito bem posicionado o Sport, com mais uma vitória. Aliás, o Sport 9 jogos sem derrota. Nesse período são 6 vitórias e 3 empates. O Leão, sem dúvida nenhuma, com o melhor desempenho recente de todos os times do campeonato. Quarto lugar, o Mirassol, 50 pontos, perdeu para o Santos. Um confronto duro, é verdade, mas bem perigoso aí esse resultado pro time do Mirassol, porque agora os adversários vão se aproximar. O Ceará já se aproximou, tá 2 pontos atrás apenas, o América também se aproximou um pouquinho, 2 pontos atrás. O Vila joga com o Goiás, em caso de vitória vai ficar a 1 ponto só do Mirassol, então o Mirassol tem que ficar ligado aí, porque a galera tá chegando. O Ceará é o quinto colocado com 48, conseguindo vencer em casa a Ponte Preta. 48 pontos, encostando aí no G4, só tá a 2 pontos. Vai terminar a rodada 2 pontos atrás do quarto colocado. Muito bom pro Vozão. Sexto lugar, o América Mineiro, 48, só empatou na rodada, mas tá ali na bocada, tá super na disputa, tem 2 vitórias a menos do que o Ceará, por isso aparece uma posição atrás. Sétimo lugar, o Vila Nova, tem 46, joga na rodada contra o Goiás. Uma vitória fundamental no clássico para chegar a 49, assumir o quinto lugar, reassumir o quinto lugar, né? E ficar a 1 ponto só atrás do Mirassol, entrou na rodada 4 pontos atrás do G4, pode terminar 1 ponto só. Então a vitória seria bem decisiva aí pro Vila nessa reta final. Oitavo lugar, um pouquinho para trás, o Avaí, tem 43 pontos, tá 7 pontos atrás do quarto, vai ter mais dificuldade realmente para subir nessas últimas 7 rodadas, mas ainda tem chances de tentar esse acesso na reta final numa arrancada, né? Nono lugar, o Operário, tem 42, o Operário muito na briga ainda. Décimo lugar, até porque tem um jogo a menos, é um jogo duríssimo contra o Sport, fora de casa, mas vai que ele ganha, né? Aí ele iria para 45, ficaria mais competitivo. Décimo, Amazonas, tem 42, também tem um jogo a menos, é um jogo com o Goiás. Décimo primeiro lugar, o Goiás, 41 pontos, com 29 jogos. Ainda joga na rodada, em casa, na Serrinha contra o Vila. Se ganhar, vai a 44, ganha algumas posições na tabela, vai lá para oitavo. E tem um jogo a menos, que é contra o Amazonas ainda. Tem esse trunfo, tem essa carta na manga ainda. Então o Goiás poderia chegar até a 47, né? Num cenário ideal, o que o colocaria numa briga eventual para G4 ainda. Então, prestar atenção no Goiás. 12º, Curitiba, tem 41, tá com dificuldade para vencer seus jogos, mas ainda sonha. Briga do rebaixamento. 13º lugar, Paysandu, tem 36, 14º para Ponte Preta com 35, 15º, Botafogo de Ribeirão Preto, também 35, uma vitória menos do que a Ponte. 16º lugar, a Chapecoense, tem 34. A zona de rebaixamento tem o CRB com 33, o Ituano é 18º com 31, 19º, Brusque, tem 30, 20º, o Guarani com 25. Detalhe que esses 4 times da zona de rebaixamento, eles se enfrentam na rodada, né? Tem Brusque e Ituano no Augusto Bauer e também Guarani contra CRB no Brinco de Ouro da Princesa. Os 2 jogos, aliás, na segunda-feira. Vamos aos principais artilheiros do campeonato do Brasileirão da Série B. Caio Dantas, do Guarani, o principal goleador, com 11 gols. 10 gols pro atacante do Ceará, Eric Pulga. E aí vem uma galera com 9 gols. O Ailon, também do Ceará. O centroavante Anselmo Ramon, do CRB. O De La Torre, do Mirassol, também está com 9 gols agora, marcou na rodada. E o Juliano também marcou na rodada, 9 gols, fecha a lista para o Santos. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, 31ª rodada em andamento. Quando ela acabar, vão faltar apenas 7 para o desfecho da segunda divisão. E por aqui você acompanha toda a jornada até o fim do campeonato para a gente saber os 4 que sobem, os 4 que caem. Um grande abraço!